Graça e paz, igreja. Amém. Pode sentar. Estou muito feliz aqui e honrado. Na minha percepção, eu acreditava que esse não era o primeiro culto nesse ambiente, seria o segundo. Nós tivemos essa honra e eu estou muito feliz que tem alguns amigos meus que vieram aqui. Mas eu queria que você fechasse seus olhos agora. Eu queria que você falasse com toda a sua certeza que você é filho e filha amada do Senhor. Queria que você gerasse em você essa força e uma determinação naquilo que você vai falar, crendo de todo o seu entendimento, que você é filho, que você é filha, e há amor sobre a sua vida. Declare isso com toda a sua expectativa, declare isso com toda a sua confiança, declare isso com toda a sua fé, declare isso com toda a sua força, com todo o seu jeito de compreender e viver. Assim como você respira, declare com a sua boca que você é filho e filha amado do Senhor. Porque não haverá mais dúvidas, não haverá mais medo. Todo medo será controlado através do amor de Deus, porque a palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então receba desse amor, experimente desse amor, acesse esse amor, traga como verdade na sua vida, não importa o que você ouviu, o que você já sentiu, mas seja o profeta da sua vida, declare com toda a sua força, sim, que você é amado e amada do Senhor. Amém? Amém. Igreja, que ambiente maravilhoso. A simplicidade de Cristo tem nos levado em ambientes novos. Mas eu não estou falando de estrutura, eu estou falando de ambientes de intimidade. Eu estou falando de ambientes a qual Deus precisa posicionar pessoas, para que essas pessoas possam transbordar aquilo que Deus está fazendo e que é novo em nós. Eu tenho experimentado uma vivência totalmente diferente daquilo que eu vivi desde a minha conversão. Tudo está se tornando novo. Mas para que eu possa viver aquilo que é novo, eu preciso abrir o meu entendimento. Eu preciso fugir das distrações. Porque hoje vivemos em um tempo que a distração ela está em alto nível. Muitas coisas nos distraem. Mas que esse ambiente ele possa nos guardar e nos posicionar para que nós possamos não se distrair de forma alguma, mas que nós possamos ouvir a voz do Senhor. Eu quero que você abra seu coração e tenha uma ministração específica para esse ambiente. Quando o pastor me convidou, eu tinha em mente uma ministração, uma palavra. Mas quando eu orei a Deus, e Deus ele sempre me dá algumas ministrações, e quando eu abri nessa, o meu coração queimou e nós fomos ajustando algumas coisas. E essa ministração, ela fala de crescimento, de expansão, de posicionamento, e eu creio que tem exatamente a ver com aquilo que vocês e que nós estamos vivendo nesse dia. Só que nós precisamos abrir a nossa forma de pensar, ser e fazer. E eu, junto com vocês, quero acessar esse lugar de liberdade em Deus. Eu até tenho um título para essa mensagem, e se você quiser ter esse título, ou anotar esse título, ou guardar no seu entendimento, preste muita atenção. Aquilo que você tem como pouco, em Deus é suficiente para começar a fazer. Aquilo que você tem como pouco, que a sua forma de ver, sentir e entender é pouco, só que em Deus é necessário. Não precisa mais. Eu só preciso fazer. E essa palavra é uma palavra que eu tenho vivido todos os dias da minha vida. Aquilo que nós temos como pouco, o que olhamos, o recurso é nada, é impossível aos olhos naturais. Mas quando eu estou em Deus, tudo isso muda. Tudo muda, tudo fica diferente. E quando nós falamos desse parâmetro, nós acessamos todas as áreas da nossa vida. Profissional, pessoal, financeiro. A nossa vida de devoção, a nossa vida sentimental, o nosso ministério, tudo.
Porque há tempos na nossa vida que nós achamos que aquilo que temos não é mais nada. E tem uma palavra que sempre que eu vou ministrar, eu tenho uma sensação que eu acredito que Deus vai me recolher. Eu fico frio, eu falo para Deus, Senhor, eu não vou lá sozinho, eu não vou. E a Giovana sempre fala algo. Ela diz, lembra de onde nós viemos. E eu quero que você lembre de onde você veio. Qual era o nível de expectativa que nós tínhamos? Uma expectativa sem raízes, sem base. Um domingo preocupante, porque a segunda-feira vinha com altíssimas responsabilidades e que você, na sua autonomia, não teria condições de resolver. Mas aí saímos desse ambiente e acessamos um ambiente de glória que quem é o provedor nos ensina como fazer. E nos dá ferramentas possíveis para que nós possamos acessar lugares ainda mais altos. E a palavra que eu tenho para você, ou para nós, porque eu também estou comendo, eu estou me alimentando dessa palavra. A palavra que tem para nós é que Deus ele quer nos levar num nível ainda maior. Não um nível para que nós venhamos nos idolatrarmos, mas que nós possamos transbordar aquilo que Ele já nos deu como verdade. E esse nível, para que eu e você possamos acessar, nós precisamos estar dispostos a deixar algumas coisas para trás. Será que realmente eu estou disposto? Será que eu estou disposto a deixar algumas coisas para trás? Você imagina um ambiente quando ele está cheio de coisas inúteis. E nesse ambiente você quer colocar algo útil dentro daquele ambiente, mas não tem espaço. Então é preciso você acessar esse ambiente, tirar aquilo que é inútil, para que possa ter espaço para aquilo que é útil. E quando nós falamos de entrar nesse lugar, tem a ver com deixar para trás. E deixar para trás tem a ver com a falta de iniciativa. E quando eu fui conversando com Deus, Deus foi falando comigo, então não fique bravo, me ame, porque essa palavra primeiro ela gerou correção em mim, posicionamento em mim, né, Gui? O Gui se tornou um dos meus melhores amigos. Um grande homem, um cara que eu olhava como um menino, mas um homem que carrega algo extraordinário. Só que um dia ele precisou decidir transbordar. Ou então ele poderia guardar tudo para ele, e talvez ele se achar louco por entender coisas que outras pessoas não entendem. E talvez em algum momento da nossa vida nós nos achamos loucos, porque aquilo que estamos pensando é muito longe e fora do comum. Mas Deus não está nos preparando para viver no comum. Ele está nos preparando para vivermos no sobrenatural. É pensar diferente, é agir diferente, é ter iniciativas diferentes. Então, uma das coisas que eu preciso deixar para trás é a minha falta de iniciativa, o medo de começar algo novo. Quantas vezes deixamos de acessar aquilo que é novo, aquilo que Deus já prometeu, porque temos medo do novo. Porque todo novo ele vai gerar situações em nós, como perguntas e respostas. Todo novo ele gera desconforto. Para sair do lugar que vocês estavam e vir para esse lugar, precisou sair do desconforto. Só que é preciso, irmãos. Eu preciso arrancar de mim verdadeiramente o medo de começar algo novo. Eu preciso arrancar de mim o comodismo. Eu preciso parar de transferir responsabilidades que precisamos executar para outros. Eu não posso mais transferir responsabilidades para outras pessoas fazer aquilo que eu preciso fazer. Existem autoridades espirituais que são específicas para mim e para você. Existem condições que você não pode delegar outro, é você. E como eu sei, quando Deus mostra, Ele mostrou para você, ninguém viu, então faça. E quando eu paro totalmente de transferir responsabilidade, eu acesso lugares novos. E lugares novos geram experiências novas. Experiências novas me levam a um nível de sabedoria totalmente diferente do lugar que eu parti. Então a sabedoria ela está em fazer, em entender, em compreender. E eu não posso mais de forma alguma transferir responsabilidades. Se isso não tem nada a ver com você, esse cara era o Fabiano. E ainda é um cara que todos os dias ele procura consertar coisas. E quando eu acho que está legal, o Gui me apresenta mais alguns pontos a serem melhorados.
Com quem você tem andado? Quem você tem ouvido? Que base tem as pessoas que ensinam você? Ela está caminhando para o mesmo lugar que você está indo? Porque se ela está caminhando para outro lugar, ela vai levar você e vai influenciar você a você sair da rota. E quando nós saímos da rota, é muito doloroso voltar para ela. Porque criamos uma mentalidade de conhecimento e criamos uma imagem que aquilo tudo estava errado e eu estava errado. E começamos a sustentar algo em nós, que aquilo que era certo se tornou errado. Mas tudo isso eu preciso trazer para o verdadeiro. E quando eu levo para o verdadeiro, eu conheço a Cristo. Só Ele tem o verdadeiro. Com quem você tem se aconselhado? Com quem você tem entregado o seu coração? Porque quando nós não confessamos o nosso pecado, nós temos uma gaveta entulhada de coisas velhas, imundas, que nos machucam, que nos lembram diariamente e que não nos deixam acessar aquilo que Cristo já venceu na cruz. Nós precisamos parar de não se achar capaz de fazer. Sendo orgulhoso, nós nos tornamos orgulhosos quando não nos achamos capazes de fazer. Porque cremos apenas em nossa capacidade e não na capacidade que Deus vai nos dar no processo. Na verdade, quando eu falo, eu não sou capaz de fazer, Gui, eu não sou capaz. Isso não é humildade, isso é orgulho. Porque eu só consigo fazer se verdadeiramente eu domino aquilo. Então, quando eu quero fazer só aquilo que eu domino, eu estou dizendo, Senhor, eu não preciso de nada do Senhor. Eu não preciso da tua habilidade, do teu conhecimento. Eu não preciso aprender do Senhor, porque da forma que eu me movimento, eu preciso compreender, dominar aquilo que eu faço. E quando nós queremos apenas fazer aquilo que dominamos, vivemos em uma vida extremamente rasa, limitada, cheia de faltas em todas as áreas da nossa vida. Será que eu estou disposto? Será que eu estou disponível? Pense você. Andar com Deus tem a ver com deixar para trás. Ninguém caminha com Ele com bagagens velhas, Ele cura todas elas. Eu não posso mais caminhar com Ele com coisas do passado, lembranças, pecado, acusações. Realmente eu preciso me arrepender para que eu possa ser livre novamente em Cristo. E eu preciso entender a base da liberdade nele. A base da liberdade não é fazer o que eu quero, é eu fazer o que gera propósito na minha vida. Mas muitas vezes eu confundo a liberdade em fazer tudo o que eu quero, e aquilo que você faz e vive só pelo que você quer, talvez você está cavando um buraco bem fundo. Porque o seu desejo, o meu desejo, o teu desejo é insaciável. Porque não caminha por um propósito, caminha por uma necessidade. E se você puder, abra sua Bíblia em Lucas 9, nós vamos ler do 10 ao 17. Sabe, irmãos, o que importa é que o reino seja alinhado. O que importa é caminharmos juntos para esse lugar. Não podemos gerar um ambiente de divisão. Nós precisamos acessar e promover um ambiente de conexão. Eu não posso olhar para o meu irmão e me entristecer porque ele já está vivendo a graça do Senhor, a prosperidade, ou ele está vivendo algo que era promessa na vida dele. E se eu não cheguei até lá, eu preciso glorificar a Deus por aquilo que ele já alcançou. Então, quando eu caminho em comunidade e com um coração único, eu chego para esse meu irmão e me humilho diante dele, que se eu carrego orgulho, isso é humilhação, e se não, isso é normal, e peço para ele, me ensina. Quando eu conheci esse rapaz, eu não acreditava que eu iria novamente conseguir entregar meu coração para alguém. E eu quero falar para você que talvez você se frustrou entregando o seu coração a alguém. Mas fica tranquilo, Deus ele vai sempre levantar aquele que você vai poder confiar. Esse versículo, ele nos ensina algo fantástico. Jesus nos ensina no natural.
Jesus nos ensina que no natural pode ser pouco, mas no processo e na caminhada o pouco multiplica. E o que eu preciso apenas fazer é crer e fazer. Nós vamos ler esse versículo, mas o que ele nos ensina é que eu preciso apenas me submeter, crer e fazer. E isso que a Bíblia nos traz como realidade, quando nós nos submetemos a fazer, nós vamos desfrutar de coisas que, da nossa forma natural, jamais nós conseguiríamos. Porque todos nós estamos prontos para dizer, não dá, não consigo ou não tenho recurso. Quando falo em recurso, não falamos apenas de quantidades em valores, em dinheiro, mas talvez em ação, em conhecimento, em atitude. Então Jesus, ele nos ensina, através do seu exemplo. Vamos ler a palavra. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto, de uma cidade chamada Batsaida. E sabendo a multidão, o seguiu, e ele recebeu, e falava-lhes no reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe, despede a multidão, para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em um lugar deserto. Mas ele lhes disse, dá-lhe vós o que comer. Fala comigo, dá-lhe vós o que comer. E eles disseram, não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para este povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse, então aos seus discípulos, fazei-os assentar em ranchos, de 50 em 50, ou grupos. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos, e tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os, e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, para que os porém diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se. Levantaram do que lhes sobejou 12 alcofas de pedaços. Amém. Há uma grande diferença em ser multidão, discípulo e filho. Há uma grande diferença entre eu ser a multidão, eu ser o discípulo ou eu ser o filho. A multidão somente se alimenta, avalia e busca entender. O discípulo entende, ensina e serve. Mas o filho vive o que aprendeu e faz o que o pai faz. E o que nós escolhemos ser? Diante de todo esse contexto, nós podemos trazer para os nossos dias atuais. A nossa vida, ela é baseada em muitas escolhas. O irmão falou, amanhã eu tenho uma escolha. E que bom que Deus está nessa escolha. São muitas escolhas que nós precisamos fazer. Então eu escolho ser multidão, mas eu quero ser filho. O filho vive o que aprendeu e faz o que o pai fez. E alcança grandes resultados por confiar que o pai está junto, guardando-o por andar no mesmo propósito e ter o coração da mesma causa. Muitas vezes da minha vida foi isso que me alimentou. Eu não tinha recurso, eu não tinha expectativa, eu tinha uma palavra. Eu tinha um exemplo. Eu tinha uma nova forma de ser e entender e compreender as coisas e executar. Porque eu sempre entendi que as coisas possíveis, Deus te dá a habilidade para você fazer. Mas as impossíveis Ele faz, então eu preciso confiar nele. Eu preciso entender que Ele está comigo. Ele caminha comigo. Então eu vou alcançar grandes resultados por confiar e saber que o Pai está junto comigo. E quando o meu coração está diante do mesmo propósito do coração do Pai, o resultado com certeza ele vai acontecer. Uma grande parte de nós se limita a fazer algo por se achar incapaz e impossibilita
pelo recurso que tem. Muitas vezes nós vimos coisas grandes ou pequenas, mas mesmo assim nos limitamos a fazer, porque nós nos achamos incapazes e nós talvez impossibilitamos porque não temos conhecimento. E quando se fala em recurso, nós podemos falar talvez de palavra. Eu lembro de quantas vezes eu viajava e Deus mandava falar com algumas pessoas. E às vezes Ele mandava falar com pessoas bem simples, mas às vezes Ele me mandava falar com pessoas que quando eu olhava, eu via essas pessoas a um nível muito mais alto do que eu. E aí, se eu olhar para aquilo que eu tenho, eu não vou. Mas se eu olhar para aquilo que Deus já colocou em mim, aquilo que Ele já transformou, e eu apenas falar para Ele que Deus sim pode fazer algo na vida dele, através daquilo que eu gero em convicção, Ele pode me ouvir e ser mudado. Imagine que uma vez eu sentei com um empresário. Ele tinha muito dinheiro, mas ele tinha muito dinheiro. Só que de outro lado, ele era pobre e miserável. Ele não conhecia Cristo, ele estava dentro de um apartamento, morrendo, com muita ansiedade, depressão, usando drogas. E eu entrei naquele lugar. Eu tinha me convertido há pouco tempo. E eu lembro que eu entrei com o pastor e o pastor disse, fala com ele. E quando o pastor falou isso, eu olhei para aquilo que eu tinha como entendimento. E eu pensei, Senhor, o que eu falo a ele? Eu não sei o que falar, mas o Senhor sabe. E quando eu falei isso, começou a fluir uma conversa que não vem de mim. Não tem a ver com a minha habilidade, não tem a ver comigo, mas tem a ver com a minha vivência, aquilo que eu deixei para trás para poder receber do novo de Deus. E comecei a falar que aquele homem, ele estava de costa tampado, ele não nos ouvia. E comecei a falar, e ele virou, ele tirou a coberta, sentou na cama e me ouviu falar. Então a palavra entrou, ele entendeu. Quantas pessoas que vivem do nosso lado, talvez onde trabalhamos, aonde passamos, no trânsito, não sei, quantos ambientes nós estamos, que existem pessoas que querem apenas uma palavra. Ela não quer todos os versículos da Bíblia decorado, ela quer uma palavra, um abraço apenas. Mas o que eu faço? E qual é a minha atitude perante isso? Quantas pessoas já foram transformadas por um abraço, irmãos? Quantas vezes você já foi tocado por apenas um abraço que para você é tão simples, mas tão profundo para aquele que precisa? Muitas vezes nós alimentamos uma influência limitadora para assumir uma responsabilidade, servir ao próximo e até realizar sonhos. Alimentamos uma insuficiência limitadora. Nós falamos que não somos capazes de fazer, que não vamos mais sonhar, que não devemos mais sonhar. E eu pergunto para você, igreja, aonde estão os teus sonhos? Aonde está? Ou você esqueceu deles? Eu sempre fui muito sonhador, desde quando eu trabalhei no supermercado empacotando compras. Que era impossível eu realizar um sonho naquelas condições, mas eu realizei. E aí eu me converti, e muitas verdades que eu tinha como verdade foram arrancadas e foram estabelecido aquilo que era verdadeiro. Mas eu entendi que Deus, ele sempre alimentou os meus sonhos. Porque todos os meus sonhos, depois de Cristo, geravam um propósito em vidas. E muitas vezes nós temos sonhos, mas só sonhos que nos deixam obesos dele, escravos dele. Esse sonho, com certeza, Deus não vai estar presente. Mas quando eu tenho um sonho claro, eu me posiciono, e esse sonho, ele não vai só beneficiar a mim mesmo, mas vai beneficiar vidas. Deus está nesse negócio. Pois tudo que ele faz não é para parar em você, é para gerar através de você. Então eu pergunto para você, aonde estão os seus sonhos? Você ainda tem? Se você não tem, volte a sonhar. Um sonho, uma viagem, uma casa, um carro, não sei. Aquilo que você sonha. Porque o teu sonho é valorizado por você mesmo. Talvez você ouvir alguns sonhos que eu tinha, você ia dizer, loucura, isso aí não tem nada a ver. É porque o sonho é particular, é seu. E onde estão os seus sonhos? Eu preciso arrancar de mim esse instinto de limitação,
acreditando que eu não posso, que eu não consigo e que eu não mereço. Temos a tendência de mudar visão para somente enxergar o natural. Eu não tive a oportunidade que muitos aqui teve de nascer num lar cristão, então eu conheci o mundo e eu me afundei no mundo. O mundo ensina muito sobre visão. Ensina muito, mas não te dá base. Ele só fala que existe, mas ele não te dá base. Mas quando você vem e conhece a Jesus e acessa esse lugar de entendimento, de liberdade, de sabedoria, você precisa ser curado daquilo que você enxerga para aquilo que você tem como visão. E muitas vezes nós caminhamos, damos resposta e fizemos só apenas aquilo que nós vimos. E criamos um mundo de 2 por 2. O mundo é muito maior do que isso, irmãos. Na minha loucura, quando eu me converti, algumas pessoas ainda alimentavam isso e diziam: Deus vai te chamar. Eu já me via orando por pessoas, mas eu não sabia nem fazer. Eu já me via moradores de rua sendo tocados, mas eu não sabia nem fazer. Eu já me via orando por cadeirante e eles sendo curados. Eu me via visitando, viajando, indo em lugares que não eram lugares de passeios comuns. Como que está a sua visão? Será que ela foi apagada no decorrer da sua vida? Da sua caminhada com Cristo? Pois Ele quer acender tudo isso, irmãos. Comece a alinhar ela. Pare de apenas enxergar e ative a sua visão. Olhe para frente e avance. Avance. Todos os dias que você acorda tem uma guerra. Mas Deus já te deu ferramenta para isso. Vai se levantar vários gigantes, mas Davi derrubou com uma pedra. E nós podemos derrubar os gigantes com a palavra e a verdade que está em nós. Então seja o profeta da sua vida, irmãos. Quando algo se levanta, profetiza para cair. Acesse esse lugar. Acesse esse lugar. A falta da identidade de quem somos em Deus não permite acessarmos o sobrenatural. Então somos convictos de uma escassez natural. Quando nós começamos, o Espírito Santo me conduziu a levar você a você dizer que é amado do Senhor. Que você é filho e filha amado do Senhor. É isso que nós precisamos acreditar. É tão simples, mas tão difícil muitas vezes para nós compreendermos. Somos filhos. A nossa identidade é essa, somos filhos. Então, qual é a minha essência? Eu ainda sou escravo, sou perdido, sou órfão, sofro por isso, não posso mais porque eu sou filho, eu tenho um pai. Eu fui curado, o sacrifício de Jesus na cruz é suficiente para me transformar. Então eu preciso acessar esse lugar. Eu preciso dizer todos os dias por espelho, até convencer ele: você é filho, você é filha amada do Senhor. Eu não sei você, mas eu tive muita dificuldade de entender que Deus era pai. Porque a imagem que eu criei de um pai, eu preferia ficar apenas com Deus e não um pai. Então eu quero profetizar cura no seu coração. Você que foi ferido por falta de paternidade, eu quero declarar que o Espírito do Senhor está curando essa ferida agora. E que você não tem mais e não terá jamais problema de paternidade, porque você foi encontrada nele. Porque você agora tem um pai que te ama. A força é gerada quando nos submetemos a fazer ao próximo. Sabe, irmãos, talvez você acorde algum dia extremamente vazio. Vazio, hoje eu estou vazio. E como que eu gero essa força em mim? Criando imagens de coisas que me deram prazer? Quantas vezes eu saía para alguns lugares para levar uma palavra e eu estava extremamente vazio? Ir em uma casa de recuperação, falar para pessoas que não conhecem Jesus, mas que chegaram no seu fim. E nós sabemos que muitos daqueles é a última oportunidade, porque talvez ele vá morrer se voltar para o mesmo lugar. E como que eu vou gerar fôlego para isso? E eu aprendi que para que eu possa gerar força, tem a ver com a minha submissão em fazer para o próximo. Eu lembro que nós chegamos algumas vezes lá, eu e o Guilherme, meu Deus, eu estou vazio.
E eu preparei a ministração e começava o louvor. E quando eu vi, eu estava ministrando algo que eu nem tinha escrevido, que eu nem tinha preparado. E eu lembro que eu olhei, mas eu acredito que eu estou 10 minutos falando, eu estava falando 1 hora e pouco, eu fiz uma ministração diretamente daquilo que o Espírito queria falar para cada um daqueles homens que estavam lá. Então, irmãos, quando você se sente fraco, quando você acha que caiu, para que você venha normalizar e gerar essa força em você, isso tem a ver com se submeter a servir. Sirva alguém, abrace alguém, ame alguém, faça qualquer coisa dentro da sua possibilidade. Não precise se preocupar com coisas grandiosas, porque isso para outras pessoas, apenas um abraço, pode ser grandioso e pode transformar uma história. Então é simples, a força está em nós fazermos. A multidão sempre seguia Cristo, pois ele carregava a palavra e depois oferecia cura, água e o pão. Irmãos, você já tem o pão, a água e a palavra. Já está com você. Você já tem o pão, a água e a palavra. Então receba cura no seu físico. Receba cura na sua alma. Receba cura nas partes fracas que você se limita. Receba a cura do Senhor. Porque nós já temos tudo isso. Meu Deus. E orem um pelos outros, irmãos. Quando eu tive fome de alimento, palavra ou direção, eu nunca fui mandado embora. Os discípulos disseram para o Senhor, manda esse povo embora, mas eles ainda estavam com fome, com sede da palavra. Eu e você não fomos mandados embora, porque ainda continuamos com sede, com fome da presença manifestada do Senhor. E eu nunca fui mandado embora quando eu tive fome da palavra ou necessidade de uma direção. Nunca fui mandado embora de jeito nenhum. Então eu me posicionei a servir. Quando eu estava nesse ambiente, que eu estava sendo alimentado, eu me posicionei a servir. E muitas vezes sem ter o que oferecer. Entendi que o prover, a capacidade, não vai vir de mim, mas vai vir do Senhor. Talvez para você seja fácil, mas para mim foi muito difícil. Porque eu sempre fui da seguinte forma, eu consigo e eu faço. Deixa comigo, eu faço. E aí eu comecei a andar, entender e conhecer quem é Deus, quem Ele é na minha vida. E eu percebi que não tem mais nada a ver comigo, irmãos. Não tem a ver com a tua habilidade, com a tua inteligência. Se você quiser se sustentar por ela, você vai até um tanto. E você vai ser alguém extremamente limitado. Eu decidi caminhar por Ele, ouvir Ele, acessar lugares que homens inteligentíssimos não acessaram. E eu quero acessar esse lugar, irmãos. E você? Se esvazie de si mesmo. Não se preocupe mais com o exterior. Se preocupe com aquilo que você carrega. Que ali flui o verdadeiro. Não escute mais sua alma ou seus desejos. Equilibre tudo isso. Mas procure dar ênfase naquilo que é verdadeiro na sua vida. Quando Deus me deu uma família, uma empresa, um ministério, eu tive que mudar o meu enxergar limitador. Quando Deus dá algo novo para você, Ele espera que você mude a sua forma de ver, enxergar. Quando Deus dá algo novo, você precisa criar amplitude na sua visão. Mas muitas vezes eu acesso lugares, ambientes, situações novas com uma visão antiga. Não tem como, irmãos. Tudo em Deus gera crescimento. Tudo em Deus é crescimento. Então, quando Deus me deu uma família, eu precisei mudar a minha forma de enxergar, ver, porque se eu copiasse aquilo que eu tinha como modelo ou referência, eu iria ferir a minha família. Então eu precisei olhar um pouco mais longe, olhar para Cristo, olhar para aquele que me ensina, aquele que é verdadeiro. Mas muitas vezes nós olhamos para aquilo que está perto, que tem como referência, e eu tive que desfazer aquilo que era referência para que eu não fosse exatamente igual aos meus pais. Mas é claro que eu tive que voltar para esse ambiente e perdoar, amar a cada um deles. Porque não sou eu o juiz.
Mas se eles não deram algo para mim e eu conheço o verdadeiro, então eu tenho a responsabilidade de transferir o verdadeiro para eles em amor. E muitos de nós vivemos com um problema no passado. Eu lembro que um dia eu fui na casa do meu pai pedir perdão e pedi para que ele orasse por mim. Ele não entendeu muita coisa, mas ele botou a mão na minha cabeça e me abençoou. Só que muitas vezes nós queremos organizar a nossa casa de tal forma, nós queremos fazer os nossos filhos tão melhores do que nós, que de maneira inconsciente nós replicamos aquilo que nós tínhamos como referência. E isso tem a ver com enxergar, não tem a ver com visão. O enxergar se torna limitado, mas a visão ela é ampla. Então eu preciso mudar o meu ângulo de visão a cada fator, a cada situação nova na minha vida, até como ser pai, ou um trabalho, ou uma responsabilidade nova. Tudo isso muda. Eu precisei acessar uma nova visão muito mais ampla daquilo que me capacitaria no processo. Sabe, o mais interessante disso tudo, quando você permite essa amplitude de visão do Senhor vir sobre a sua vida, você começa a caminhar para aquele lugar. E você vai preocupado, porque você vai dizer, como que eu vou fazer? Eu lembro que eu sempre quis ter filhos, eu sempre quis ter. E quando a Giovana engravidou, eu não consegui ir nem nos médicos com ela, nos exames. Eu fugia. Por quê? Porque eu não caminhei com a visão, eu caminhei com o que eu enxergava. Eu precisei resetar algumas coisas da minha vida. Então, toda oportunidade que Deus vai dar para você, no processo, Ele te capacita. Só vá, irmão. Só vá. Eu tenho vários testemunhos aqui que testificam que é assim. É assim. A Bíblia já nos aponta que é assim. Então, tudo aquilo que eu preciso fazer como novo, ou eu aceitei como uma responsabilidade, o meu passo, a minha responsabilidade agora é ampliar a minha visão. E nesse processo Deus vai capacitando. Eu lembro uma vez que eu fui convidado para dar um curso no México. Pergunte para mim se eu falo espanhol. Eu não falo espanhol. Mas eu disse para Deus, essa oportunidade eu sei que foi o Senhor que me deu. E eu vou fazer o Senhor ser conhecido naquela nação para todas as pessoas que o Senhor me chamar. E quando eles perguntavam, conte a história da sua empresa, eles conheceram a Cristo. Então só vá, irmão. Só vá, que no processo Ele te capacita. Não tenha medo do processo. Não tenha medo da caminhada. Confie, vá. Vai dar certo. Lucas 9,13 diz o seguinte, mas Ele lhes disse, dai-lhe vós de comer. Dai-lhe vós de comer. E eles disseram, não temos senão 5 pães e 2 peixes. Aqui está a diferença da visão e do enxergar. Salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Os discípulos estavam enxergando e Jesus tinha uma visão já alinhada daquilo que ia acontecer. E o legal disso tudo é que nós fizemos parte desse reino. E a Bíblia diz que nós faremos obras ainda maiores do que Ele. Será que eu estou disposto a ir para essa caminhada? Eu vou falar para vocês, irmãos, e vai ficar até essa gravação. Eu estou disposto. Eu estou disposto. Um dia eu conversei com Deus e disse assim, Senhor, eu tenho tantas palavras. O pastor Rogério foi um profeta na minha vida por muitos anos, ele está no meu livro. Eu recebi tantas palavras, e como que vai ser quando o Senhor me usar, baseado naquilo que o Senhor me falou sobre cura? Ele disse, eu vou mudar totalmente a tua rotina. É por isso que eu estou te preparando no processo. Você não vai ser mais dono do ambiente que você está. Você será levado para muitos ambientes. Eu disse para ele, eu estou disposto, Senhor. E a gente só se torna disposto quando a gente permite acessar essa identidade de filho. Seja filho, irmãos. Aqui os discípulos estavam só enxergando. Mas Jesus já tem uma visão clara. Jesus nos dá uma ordenação. Somos nós que vamos alimentar o faminto, irmãos. O pouco que achamos que temos é necessário para começar, pois o nosso recurso é gerado no sobrenatural.
Talvez eu não sei como é que você está recebendo essa palavra. Eu não sei como é que você está entendendo, compreendendo. Mas o que eu quero afirmar para você é que aquilo que você tem e acredita que é pouco, no processo quem provê é o Senhor. Talvez você coloque um monte de obstáculos, porque talvez a forma de compreensão estava montada. Esse era o castelo, esse é o procedimento. Então estava tudo montado. E de uma hora para outra, aquele castelo é tirado, aquilo que estava montado some. E eu preciso construir algo novo. E como que eu construo algo novo? Com mentalidade antiga? Com enxergar limitado? Como? Vou me tornar frustrado, ferido, magoado. Mas às vezes eu preciso entender que isso tudo aconteceu para que eu possa acessar o lugar de filho e venha executar nessa terra, nessa nação, aquilo que Deus já determinou no mundo celestial que eu faria. Só que para isso eu preciso fazer o quê? Confiar e caminhar. Porque no processo nós vamos sendo curados, posicionados e o recurso vai acontecendo. O recurso em todas as áreas. Então, o pouco que eu acho, o pouco que achamos que temos é necessário para começar, pois o nosso recurso está no sobrenatural, irmãos. Eu lembro da minha conversão em 2008, aí entramos em uma falência, além da falência a casa caiu, a casa de verdade caiu, então foi vários acontecimentos que se não fosse Deus na minha vida, eu não sei se eu estaria aqui. E as pessoas falaram, fica tranquilo, Fabiano. O recurso agora não é mais natural. Ele é sobrenatural. E eu tentei entender por muitos anos, mas eles foram me posicionando. O pastor Rogério é um cara que me acompanhou, que lavou as minhas vestes sujas, que limpou meu coração, que me posicionou para ser um homem de caráter, porque eu não tinha caráter. Mas eles falavam que o recurso é no sobrenatural. Então eu entendi que toda habilidade, toda forma de fazer que eu tinha, tudo aquilo que eu tinha, eu precisava jogar no lixo. Então quando eu saí a vender, porque foi uma mudança totalmente radical, então o meu instinto gerava aquilo que eu tinha aprendido no passado. Então em algumas vendas, criava-se uma situação que era claro que era uma influência e era mentira. Mas tinha uma voz que dizia, ei, isso não é mais contigo. Eu tinha que refazer aquilo que eu falei para muitas pessoas. Então isso é caminhar, é se submeter, é não ter mais uma visão limitada, mas um enxergar limitado, mas uma visão clara e limpa. Você já perguntou para você quem você é? Você já perguntou para você aonde você vai chegar? Você já perguntou para Deus o que fazer com tudo aquilo que Ele já deu a você? Deus é Deus de multiplicação. Tudo que temos tem que prosperar e tocar em vidas. Tudo que temos, por aquilo que você acha que é muito pouco, mas tudo que temos precisa prosperar. Se a minha fé era pequenininha, ela precisa prosperar. E eu preciso tocar em pessoas com aquilo que Ele me transformou no meu íntimo. Porque quando você vai para a intimidade, Deus fala com você, cura. E o interessante é que quando você vai para a caminhada, você vai encontrar alguém doente, com a mesma doença que você estava lá e foi curado. Quando eu falo de paternidade, geralmente o ambiente tem um monte de gente com problema de paternidade. Então é ali que Deus me transforma. E aquele recurso vai gerando vida. E eu posso dar uma resposta para Deus com a vida que Ele estabeleceu em mim. Jesus nos ensina a sermos organizados. Quando manda a multidão sentar, nos ensina a abençoar todo o recurso que vem para as nossas mãos. Irmãos, eu aprendi a fazer isso. Eu ganhava R$3 por produto vendido no porta a porta. A cada R$3 que eu ganhava, eu dizia, obrigado, Senhor. E muitas vezes eu preciso voltar na lembrança desse tempo, para voltar a ser grato de novo. Então talvez eu quero levar você a você voltar no passado, para ativar esse nível de gratidão, para você viver grandes coisas, mais grato e generoso com Deus. Então Jesus nos ensina a sermos organizados, a orar, a abençoar todo o recurso que vem nas nossas mãos.
e a servir o próximo com o que já temos. Eu lembro uma vez, várias vezes, que eu dividi o meu almoço com quem não tinha. Eu não estou dizendo porque eu sou bom, porque eu não sou bom. Bom é meu pai. Mas eu estou dizendo que eu estava disposto e disponível de dividir algo que eu poderia olhar para aquilo que eu tinha e falar assim, é tão pouco, então eu acho que eu não vou dividir, mas eu sempre aprendi a dividir até o pouco que eu tinha. Jesus nos ensina a não desperdiçar nada que temos, pois tudo pode tornar-se semente novamente em outras vidas. Então a palavra que Deus nos dá é uma palavra de reposicionamento. Sabe, eu entendo, irmãos, que todos nós estamos vivendo um tempo diferente em Deus. E vocês, particularmente, um tempo totalmente diferente, uma igreja diferente, um caminhar diferente, um lugar novo, um fôlego novo, uma visão nova. E para isso nós precisamos deixar para trás algumas bagagens de mágoas, de falta de compreensão, entendimento, mas acessar um lugar de perdão, um lugar de amor. E hoje, irmãos, hoje, eu vivo muitas coisas que na época eu nem acreditava. Hoje, nós começamos a viver algo e você pode começar a decidir hoje para chegar um tempo e ser testemunho na vida de muitas pessoas que ainda não acessaram, mas querem o lugar que você está. Hoje vivo muitas coisas que na época sabia que era pouco ou nada, mas busquei crer. Fazer, confiar e agora posso testemunhar. Deus me dá essa oportunidade de hoje poder testemunhar aquilo que era nada aos meus olhos. Que o recurso não existia, nem casa nós tivemos. Ou seja, hoje Ele nos elevou num lugar, nos posicionou num lugar que nós podemos testemunhar na vida de outras pessoas. E Deus quer fazer isso com você, irmãos. Na verdade, você já tem muitas coisas a testemunhar. E quando eu testemunho para alguém, eu gero uma força, eu gero uma fé, eu gero uma expectativa em outras pessoas que talvez elas perderam no processo. E eu posso simplesmente testemunhar de como iniciar um negócio sem conhecimento algum e com apenas uma folha de cheque que nem conta no banco tinha. Como que eu posso testemunhar isso? É acessar o sobrenatural, irmãos. Sabe, quando nós caminhamos com Deus, Ele quer alinhar todas as áreas da nossa vida. Então, eu não era casado com a Giovana, nós vivíamos juntos muitos anos. Mas Deus começou a criar, pastor, um desejo para casar. E eu lembro que nós estávamos num grupo, várias pessoas falaram, mas nós estávamos num grupo, veio um rapaz do Mevan de Itajaí e disse, cara, Deus mandou vir aqui falar contigo. Casa, porque tem coisas novas para a sua vida. Só que beleza, tudo está certo. E aí vamos para o natural. E o natural, nós não tínhamos recurso algum, irmãos. Nem um bom carro para ir para o casamento eu não tinha. Mas um dia o pastor disse para mim o seguinte, por que você não casa? Eu disse, pastor, porque eu não tenho dinheiro para nada. Para nada, a gente está passando muita dificuldade. E ele fez uma pergunta que ele me desafiou. Você crê no prover de Deus? É claro que eu creio. Então ele pegou um papel, vamos anotar essa data. Nós fizemos uma linda festa, né, Rogério? E chegou no final da festa. Eu pedi para quem quisesse dar alguma coisa, desse dinheiro. Somamos todo o dinheiro, pagamos, e chegou no final, faltou R$2.000. Nós entramos em um silêncio de 2 minutos, que foi uns 15 anos. A Giovana falou no meu ouvido, o que vamos fazer agora? Eu disse, o que eu tenho aprendido, confia. E ficamos olhando para o garçom e ele olhando para nós. Era uma eternidade isso, irmãos, mas não durou mais de 2 minutos. Até que o meu cunhado bateu no meu ombro e disse, o que falta? Eu disse, falta R$2.000. Eu tenho um cheque aqui, depois a gente acerta. Não importa como fez, importa que fez. Vá, caminhe, irmão, vai, é no processo. E aí fizemos um lindo casamento, até foto nós tínhamos. Na semana eu consegui até comprar um carrinho melhor. E quando nós fomos para casa, nós nos perdoamos. Nós pedimos perdão um pelo outro, por uma vida pecaminosa, por decisões erradas, por confrontos que eu coloquei ela,
por frustrações que eu gerei na vida dela. E aí começamos a viver o novo de Deus. E hoje eu estou aqui testemunhando. Então nós casamos sem condições, nós começamos um negócio sem condições. E sabe por que eu estou dizendo isso para você? É que você pode fazer muito mais, irmãos. Você precisa arrancar e se enxergar limitado e receber do Senhor essa visão ampla. Faça, porque tudo que você fizer vai contemplar a Deus, se Deus estiver nos seus negócios e na sua vida. Então, meu casamento contemplou, eu já casei tanta gente que vocês não fazem ideia. Mas eu era ferido nesse lugar. Os nossos pais falavam que casamento não funciona, porque nenhum deles tem uma boa experiência. Eles nos aconselhavam a não casar, está dando certo até agora, não casa que vai dar errado. Mas isso é uma visão, é um enxergar limitado do mundo, meu irmão. Eu não faço mais parte do mundo. Eu enxergo aquilo que o meu pai quer que eu enxergue. E aí, quando eu fui ungido a pastor, isso foi demais. Isso foi uma loucura total. Isso foi uma imersão de loucura que eu fiquei uns 15 dias fora da casinha, eu e a Giovana. Porque a pergunta era, o que eu faço com isso? Mas Deus, Ele fez em um ambiente a qual Ele gerou um milagre para que eu acreditasse que era Ele que estava fazendo. Quando nós estávamos em um ambiente, primeiro grupo familiar, Deus falou o seguinte para mim. Eu estava com o óleo ungido no bolso. Deus falou, levanta, nós estávamos de joelho orando. Levanta para o pastor, que ele estava orando para lá e para cá, ele estava incomodado. Para ele, olha nos olhos dele e fala assim, ó. Vem cá, pastor. Vem cá. A autoridade está nas tuas mãos. E ele ficou no lugar dele e eu voltei para o meu lugar. Obrigado, pastor. E daqui a pouco ele pediu para parar o louvor, parar tudo, que o que estava acontecendo ele não estava entendendo. E ele disse que desde o começo, quando ele entrou naquele lugar, Deus diz assim, unge o Fabiano e a Giovana pastores. E ele estava discutindo com Deus que esse não é o padrão, que não é desse jeito. E a última coisa que ele falou é o seguinte, Senhor, nem óleo eu trouxe. E quando ele terminou de falar isso, ele recebeu uma voz que falou o seguinte, da minha parte, a autoridade está nas tuas mãos. E aí nós fomos ungidos. E de lá para cá, nós entramos em várias crises para entender que tipo de resposta que eu vou dar para Deus. O que eu faço com isso agora? E como que é isso? E Deus, Ele nos colocou em alguns ambientes. E Ele nos preparou para Ele. Em cada ambiente, em cada situação que acontecia, Ele dizia, é por isso que eu te dei autonomia. Porque você ia acessar lugares desse jeito. Eu quero falar para você que a partir do seu aceitar Jesus, a partir do seu batismo, a sua vida não é mais sua, mas é do Senhor, porque Senhor é dono. E que essa autoridade de fazer ao próximo já está disponível para mim e para você. Mas nós não podemos fazer porque não entendemos, então só faça sem entender, que no processo Ele te capacita. Eu questionei Deus de todas as formas, porque até a leitura eu não gostava. Mas mesmo assim, o improvável, Ele escolheu. E Deus tem algo para mim e para você. A sua misericórdia nos sustenta até os dias de hoje, irmãos. As contas não fecham. Porque o processo de organização, ainda vivemos, mas as contas não fecham. Então, talvez você queira pegar um pouco do natural e misturar com o sobrenatural. Essa receita, ela não funciona. Você precisa organizar o natural para que o sobrenatural venha e você possa desfrutar dele. E as contas não fecham. Mas eu decidi fazer a minha parte com ele. Porque a parte dele ele já prometeu fazer. Quantas pessoas, quantos de nós já receberam promessas de Deus, palavras de Deus? Eu vou falar para vocês que aquelas que eu não vivi ainda, eu ainda tenho expectativa no meu coração. E eu creio, todas elas. Por mais dificuldades que nós passamos, por mais ocasiões que apaga tudo, deleta, eu entendi que eu precisava crer, porque talvez o tempo está ajustando,
para que quando eu acessasse a um nível de maturidade muito maior daquela que eu vivia. E eu consegui entender isso. E você está disposto, mesmo com viver daquilo que você acha que é pouco, mas você está disposto a viver a multiplicação que Deus tem para a sua vida? Você está disposto a viver aquilo que Deus apresenta como novo para você? Então eu quero dizer para você que os 5 pãezinhos e os 2 peixes, Jesus deu graça, mas Ele entregou na tua mão e vai multiplicar na sua mão. É com você agora, irmãos. Não tem mais a ver com o outro, tem a ver com você. Tem a ver com você entender e fazer. Então não tenha mais medo. Apenas vá. No processo Ele te capacita, no processo Ele te encoraja, no processo Ele te cura, no processo Ele te posiciona. E é isso que nós precisamos viver. Queria que você ficasse de pé, eu queria orar. Posso orar, pastor? Apresente diante do Senhor a sua forma de enxergar. E peça ao Senhor para que Ele posicione você a um nível de visão ainda mais amplo. Peça ao Senhor. O Espírito do Senhor está em nós e Ele quer nos curar. A palavra diz que o Senhor é o Deus que cura. Então eu preciso crer, acessar esse lugar. Eu preciso viver liberto de tudo aquilo que me oprime. Eu preciso ser liberto dos pensamentos, das condições ou do passado, aquilo que me confronta, eu preciso ser liberto. Porque Jesus levou na cruz, Ele venceu e eu preciso entender isso. Senhor, nessa noite, Pai, nessa noite, eu clamo que a Tua presença manifestada, venha com cura nesse ambiente. Visita agora, Senhor, os Teus, visita o coração, visita a mente. Senhor, eu quero declarar que os sonhos serão ativados, Senhor. Eu quero profetizar uma visão ampla, aquilo que o reino disponibiliza, Senhor, para que nós venhamos ser e fazer. Eu quero profetizar uma ativação, Senhor, assim como o pastor orou no começo. Esse ambiente será um ambiente com um propósito, e eu quero declarar sim que pessoas que entrarem nesse lugar sejam transformadas não pelo ambiente, mas pelo que todos aqui carregam, Senhor. Senhor, eu quero profetizar, Senhor, que nessa vizinhança, todas as pessoas que passarem aqui perto, elas vão te conhecer em lugares ainda maiores. Eu quero declarar, Senhor, que toda limitação é arrancada de cada um de nós, que todo o instinto de inferioridade seja arrancado e que nós venhamos acessar um espírito de coragem, de determinação, assim como a palavra que Josué recebeu, seja forte e corajoso. Que assim nós venhamos ser fortes em Ti e corajosos em Ti. Senhor, nós declaramos que não importa o que sentimos, mas importa o que faremos diante da Tua vontade. Oramos para que nós venhamos aumentar o nosso nível de compreensão, para que possamos entender a Tua boa e agradável vontade. Senhor, eu quero declarar nesse tempo uma ativação espiritual, para que possamos, Senhor, tocar em vidas, não apenas sermos conhecedor ou obeso daquilo que o Senhor nos deu, mas que nós venhamos transbordar na vida de milhares e de milhares de pessoas. E eu quero declarar que isso começa em nossa casa, isso começa ao nosso ao redor, Senhor, que isso começa dentro de nós, Senhor, arrancando de nós, Senhor, uma identidade adaptada e nos colocando nesse lugar de filho. Senhor, eu quero declarar que todos nós venham sentir uma dose ainda maior do Teu amor. Vai cobrindo agora, Senhor. Cobre com o Teu amor, cobre com a Tua misericórdia. Sim, Senhor, faz uma visitação, Pai. Sim, Senhor. Sim, Senhor. O tempo de profetizar chegou, irmão. Sim, Senhor. Sim, Senhor.
O tempo de profetizar chegou. As muralhas vão cair. Senhor, graças te damos. E cremos, Senhor, em um tempo de profetizar.